Salut tout le monde, bonjour! Nessa aula aqui a gente vai falar sobre comparação em francês. Queria começar passando para vocês que, bom, o comparativo, ele permite comparar duas coisas, duas pessoas, com os advérbios plus, se a gente quiser comparar superioridade, moins, se for inferioridade, ou aussi e autant, se for igualdade. Vou te passar uma dica para você não confundir mais aussi com autant quando usar um, quando usar o outro. Para formar o comparativo de superioridade, você vai usar o advérbio plus mais um adjetivo e um advérbio e o que. Então você vai dizer: Mon vélo, minha bicicleta, é plus rapide que le tien. Percebam que em português às vezes a gente fala mais rápido do que. Em francês você só fala que. Mon vélo est plus rapide que le tien. Então, minha bicicleta é mais rápida que a tua. Aqui está no masculino porque vélo é masculino. Então, mais rápido que, uma estrutura parecida com o português. Se você quiser comparar um substantivo, aí entra o de a mais. Então você quer falar, eu tenho mais experiência do que você. J'ai plus d'expérience que toi. Esse de é opcional? Não. Ele faz parte da estrutura de comparação do substantivo. Então, lembrando, a gente viu aqui advérbio e adjetivo com o rapida, plus rapida. Só falar plus rapida. Se for substantivo, experiência plus d'expérience. Tem que entrar o de. Então, mais pessoas. Pessoas é substantivo. Plus de personnes. Mais atividades. Atividades é substantivo. Plus d'activité. Se você quiser comparar um verbo, você vai colocar o verbo primeiro, depois o plus, depois o que. Eu como mais que você. E aí fica bem parecido. Je mange plus que toi. Para comparar igualdade, a gente vai usar o advérbio aussi quando você estiver comparando um adjetivo ou um advérbio. Para facilitar a sua vida, olha só como é que fica fácil. Minha bicicleta é tão rápida quanto a tua. O aussi, então eu falei lá no começo que a gente vai aprender a diferenciar o aussi do autant. O aussi é esse curtinho, é o tão. O autant, dentro dele tem tanto. Então você vai associar autant a tanto e aussi a tão. Então minha bicicleta é tão rápida. Poderia ser eu corro tão rapidamente quanto você. Então o aussi ele serve para comparar adjetivos e advérbios ou então traduz ele por tão que já dá certo. Então para comparar substantivo, aí sim a gente vai usar o autant, que é o tanto que eu estava falando para vocês. Eu tenho tanta experiência quanto você. Agora, autant de, o de volta a ser empregado, porque aqui eu estou lidando com um substantivo. Então, tantos filhos, tantas pessoas, tanta experiência, autant de, em todos esses casos. Autant de personnes, autant d'enfants, autant d'expérience. E esse quanto do português continua sendo que do francês. Autant de substantivo mais que. Se você comparar o verbo, você mantém o autant. Je mange autant que toi. Novamente, eu como tanto quanto você. Então, quando em português for tanto, é autant, para verbo e para substantivo. Se em português for tão, para adjetivo e para advérbio, aí é aussi. Comparar inferioridade vai ser bem parecido com a estrutura que a gente já está vendo para o plus e para o aussi e para o autant. O advérbio é moins, nesse caso, menos. Mon vélo est moins rapide que le tien. Minha bicicleta é menos rápida que a sua. Para comparar substantivo, o de volta a aparecer. Vejam então que é uma particularidade do substantivo. J'ai moins d'expérience que toi. Eu tenho menos experiência que você. Em português, do que você, em francês fica só o que. Então, continua para todos esses só o que, entrando nessa segunda posição aqui. Para comparar o verbo, então, você vai usar o verbo, o moins e o que. Eu como menos que você. Je mange moins que toi. Resumidamente, a gente tem plus com adjetivo e com advérbio, plus de com substantivo. Moins
com adjetivo e com advérbio, moins de com substantivo. Aussi com adjetivo e advérbio, anota aí que é o tão. E autant de com substantivo. Anota aí que dentro do autant tem o tanto, e é isso que vocês têm que lembrar. Então, autant de é para tanto, tantas pessoas, tanta experiência, e o aussi para o tão rápido, tão rapidamente. E aí, me diga uma coisa, se vocês querem que eu faça uma aula separada, só de pronúncia, para vocês saberem quando é que vocês pronunciam plus, plus e plus, porque tem uma variação aqui na pronúncia do S. Se vocês tiverem interesse nessa aula, me deixem aqui saber que eu faço uma aula bônus. Vamos falar agora do superlativo. O superlativo é aquele adjetivo que caracteriza uma pessoa ou uma coisa e que vai expressar uma característica com uma intensidade muito elevada. Então, é o mais rápido, é o melhor. A gente tem alguns tipos de superlativo, como o superlativo absoluto, que vai ser formado aí do advérbio que expressa um grau muito alto, do tipo très, fort, bien, extrêmement, seguido de um adjetivo. Se eu disser então, mon vélo é extrêmement rapide, ele é extremamente rápido. Esse é o superlativo absoluto, mas não é dele que eu quero falar aqui. Eu quero falar mais do superlativo relativo de superioridade, que ele vai ser formado aqui com le plus, o mais, com adjetivo e ao de. Exemplo, mon vélo est le plus rapide de tous. Estão vendo aí que a gente coloca o mais rápido. Vocês não podem se esquecer desse le aqui. Não é opcional. Porque se você tira esse le, fica parecendo que você está fazendo a comparação. Então, mon vélo est plus rapide, vai ter que ter o que aqui. Que le tien, que o teu. Ele é mais rápido que o teu. Agora, le plus rapide de tous. Pode parar aqui, pôr um ponto final depois em rapide, porque só de você pôr o le, já fica claro que é superioridade. E aí, o de inferioridade, mesma estrutura, só troco pelo moins. Le moins. Mon vélo est le moins rapide de tous. Minha bicicleta é a menos rápida de todas. Agora, eu quero passar para vocês a diferença entre mieux e meilleur. Em português, segura aí porque vai ser um pouquinho complicado de vocês entenderem, porque em português, o mieux e o meilleur são melhor e melhor. Não tem diferença. Acontece que tem um que é advérbio e um que é adjetivo. O adjetivo bom vai virar melhor. Quero que vocês pensem assim. Bom é um adjetivo e ele varia, né? Tem bom, tem boa, tem bons e tem boas. Então tem 4 versões. Então o melhor também vai variar. Ele vai ganhar E, ele vai ganhar S, ele vai ganhar ES. Vai variar no singular, no plural, no masculino e no feminino. Então, no masculino, bom, meilleur no masculino. Bonne, boa no feminino, meilleur no feminino. Bons no masculino plural, meilleur no masculino plural. Bonne no feminino plural, meilleur no feminino plural. Estou passando desse jeito para vocês conseguirem identificar que o melhor ele pode ganhar um E, ele pode ganhar um S e fica normal. Agora, o bien, ele é um advérbio. Então, só relembrando vocês, adjetivo é aquilo que vem junto com o substantivo. Então, uma boa atividade, uma boa pessoa. Advérbio, bien, é aquilo que vem com verbo. Então, eu corro bem, eu como bem, eu estudo bem. O comparativo de bien é mieux. Adjetivos, em geral, são variáveis, porque eles têm que concordar com o substantivo. Substantivo às vezes é masculino, às vezes é feminino, às vezes está no singular, às vezes está no plural. Vai variar. O advérbio, ele concorda com o verbo, certo? O advérbio não tem que variar, ele é invariável, porque o verbo não varia. O verbo não vai para o feminino, não vai para o masculino. Então, o mieux termina com X. Não fica estranho se a gente quisesse colocar um E aqui, ou um E aqui, ou um S. S depois do X, nada a ver. Então, estou tentando fazer essa lógica aqui para vocês ficarem um pouco mais familiarizados de que
é o melhor, que vai variar, que vai ganhar E, que vai ganhar S, porque é o bom, que varia, que ganha N, que ganha E, que ganha S. O bien só tem essa forma, bem. Não tem benes, benas, não tem feminino, não tem plural. Então o mieux também não. Uma outra coisa que vocês podem pensar para tentar decorar isso é que o bien, aqui dentro dele, tem IE. E o mieux também tem dentro dele IE. Então vocês podem assemelhar desse jeito. Uma semelhança ali na ortografia, que é aleatória, mas que a gente pode usar para lembrar. Ah, é mieux então, porque vem de bien. O comparativo do bom, né, é o melhor. Vamos ver as frases. Stéphanie é melhor au tênis que o Jorge. Então ela é melhor no tênis do que o Jorge. Significa ela é boa, por isso que ela é melhor, essa aqui, melhor com E. Agora, se eu quiser falar que ela é pior, eu vou falar plus mauvais. Georges est plus mauvais au tennis que Stéphanie. O que parece estranho em português, porque você vai falar o pior em português, mas em francês você vai falar o mais ruim. Jorge é mais ruim no tênis que Stephanie. E não tá errado, tá certo? Se eu falar, eu trabalho melhor que o Julien, eu vou falar, eu trabalho bem, e. Por isso que eu falo, je travaille mieux, e. Eu trabalho melhor que o Julien. Agora, ele trabalha pior do que eu, vai ser plus mal. Então, vai ser aí mais mal. Ele trabalha mais mal que eu. Isso parece totalmente estranho pra gente, mas até existe o pire em francês, que é P-I-R-E, mas a gente acaba usando isso aqui com mais frequência. Vamos fazer um exercício então para testar se vocês conseguem colocar isso em prática. Vocês vão completar com o superlativo, com o comparativo ou com o superlativo. Então, l'être humain aqui, o ser humano é hoje tão misterioso quanto antigamente. Coloquei aqui um igualdade. Então, o que eu estou comparando? Misterioso. Eu vou dizer, ele é tão misterioso ou ele é tanto misterioso? Se é tão misterioso, é aussi. L'être humain est aujourd'hui aussi mystérieux qu'autrefois. Esse ano tem, tarará, turistas quanto o ano passado. Igualdade. Então eu vou dizer tão turistas ou tantos turistas? Vai ser tantos. Turistas, substantivo. Então o que você tem que colocar junto? O de. Autant de touristes. Esse ano tem tantos turistas quanto o ano passado. Desculpem aí os entendedores de futebol, eu tentei fazer uma frase com futebol porque eu achei que poderia ser mais da nossa realidade. Então aqui, ó, o plus. O Hendrick faz um bom drible, mas eu acho que o Vini Júnior joga melhor. Então aqui ele faz um bom drible ou um bem drible? Um bom, certo? Então eu vou colocar melhor ou mieux. Lembra que o bom é o que varia, então é o melhor que varia. Se fosse bien, o Vini Júnior joga bem ou joga bom. Façam sempre esse teste antes de colocar o melhor ou mieux. No primeiro caso, então, ele faz um melhor crochet, porque ele faz um bom drible, então ele faz um melhor crochet. Agora, ele joga bem, il joue bien, então é por isso que é joue mieux. Baker et Lindit, je ne sais pas quel est intelligent des deux. Baker ou Lindit, je ne sais pas quel est le moins intelligent des deux. Eu não sei qual é o menos inteligente dos dois. As pessoas vivem, sem dúvida, mais tempo hoje do que no século XIX. Aqui eu estou comparando o longtemps. Mas como é mais, não preciso me preocupar com aquela história de aussi ou autant. Só colocar o plus. Plus longtemps. Les gens vivent sans doute plus longtemps aujourd'hui qu'au XIXe siècle. Nesse exercício, eu quero agora que você coloque meilleur nas 4 formas: masculino, masculino plural, feminino plural, ou mieux, que é aquele que vem de bien. Você vai sempre testar primeiro bom ou bien, para depois colocar o meilleur ou mieux. Então, o bolo é melhor que a torta. Em português, não dá para decidir assim. Você tem que passar para o bom ou para o bem.
Então, o bolo é bom ou o bolo é bem? O bolo é bom. Se o bolo é bom, a torta é boa. Bom é aquela palavra que varia. Então, você vai usar o meilleur, que varia. Le gâteau est bon. Oui. Le gâteau est bien. Non. Le gâteau est meilleur que la tarte. Vamos pro 2? Novamente, completar aí. Anne cuisine melhor que a Cláudia. Então, a Ana cozinha melhor que a Cláudia. A Ana cozinha bom ou ela cozinha bem? Ela cozinha bem. Se ela cozinha bien, vai ser mieux. I-E, I-E. Então, Anna cuisine mieux que Claudia. 3. Parler deux langues, c'est bien. En parler trois, c'est... Então, eu estou falando aqui, falar duas línguas, c'est bien. Já dei a resposta. É bien. En parler trois, c'est... Qual que é o comparativo de bien? Mieux. Parler deux langues, c'est bien. En parler trois, c'est mieux. Le vin français est le melhor do mundo. O vinho francês é bom ou ele é bem? Se ele é bom, ele varia. Posso colocar o melhor aqui que varia. Estou falando de vinho, masculino singular. Le vin français est le meilleur du monde. On mange chez ma mère que chez toi. A gente come melhor na casa da minha mãe do que na sua casa. A gente come bom ou a gente come bem? A gente come bem. Se é bien, vai ser mieux. On mange mieux chez ma mère que chez toi. Me falem se tiver ficado alguma dúvida. Não esqueçam de fazer o PDF com os exercícios e a gente se vê na próxima aula. Merci et à la prochaine. Salut!